galerinha, estou aqui com um tema que vai ser bem válido para todos nós, né? Que eu vou dar início de fato hoje, ainda dentro de casa, mas o tema é do retorno, o retorno às atividades, o retorno aos exercícios, né? Por que eu estou falando isso? Porque para quem não sabe, eu acho que a maioria viu aí, eu tive que me operar, eu tive um apendicite que estourou aguda mesmo, tive que correr no hospital para me operar, fiz a cirurgia, né, fiquei lá no hospital internado, depois voltei para casa, aquele todo processo de recuperação. Daí o médico, sabendo que eu era atleta, né, ele me disse para ficar 4 semanas sem nenhum tipo de exercício. Né? Foi doloroso, foi duro, mas foi muito bom porque eu me concentrei 100% nas coisas de casa, família, ler mais, né? Já estava nessa situação de quarentena, de lockdowns aqui na nossa cidade, então foi bom porque eu me concentrei em fazer outras coisas, mas eu senti realmente, quando passaram 2 semanas, eu senti a necessidade realmente de fazer qualquer tipo de exercício, nem que fosse o mínimo que eu pudesse fazer dentro de casa, mas eu não fiz nada, né? Pontuando exatamente esse dia de hoje, né, que é uma quarta-feira que fechou aí as 4 semanas e hoje eu vou retornar às atividades. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente também, mesmo sem cirurgia, se desanimou, parou também com as atividades por conta de todo esse processo de quarentenas e tudo mais. Então, o que é que eu quero dizer em relação a isso? 2 coisas. Uma coisa que é a básica de todo o retorno, de todo o retreinamento, que é pautada no básico, no princípio básico do reinício, né? Que a gente deve respeitar as cargas de todo o processo que a gente perdeu, né, durante esse tempo. No caso, a gente tem que lembrar que nós, parados em todas essas semanas, não vamos ter o mesmo desenvolvimento que a gente tinha, desenvolvimento físico que a gente tinha quando estávamos nos mexendo. Então saiba de uma coisa, retorno tem que ser gradual, né? Tem que ser progressivo, né? De acordo com cada dia, com cada semana, como se você estivesse realmente recomeçando. Claro que dependendo do grau que você está condicionado, o seu recomeço vai se adaptar, se encaixar mais rápido e outros vão demorar um pouco mais, né? Um outro ponto que aí eu quero dar essa ênfase a isso é sobre um periódico que eu recebi, né, de um médico cardiologista, né, que é uma espécie de carta de recomendação, né, que o conselho deles perceberam durante essa pandemia, né, no caso foram um órgão internacional de cardiologia. Eles perceberam que pacientes, atletas que adquiriram, né, aliás, eles falam para os atletas, mas isso no caso é para todos, né, mas eles testaram atletas que adquiriram a Covid, né, a doença, e eles viram que tiveram, em muitos casos, lesões cardíacas, né? Ou seja, o coração, né, da pessoa que ficou doente foi também, digamos, atacado pela doença, né? Ou seja, essa pessoa teve um dano na principal máquina que um atleta usa, que é o coração. Somente atletas de atividade aeróbica, como é o meu caso, que corro e tudo mais. Então eu não fiquei doente, graças a Deus. Fiz testes e tudo, inclusive para fazer a cirurgia, né? E daí, o que é que eles recomendam? Os atletas que ficaram, né, que mostraram, fizeram o exame positivo e tudo, eles já disseram, a recomendação é essa. 2 semanas, realmente de um retorno bem leve e também bem gradual, mesmo que você estivesse treinando forte antes da doença. Mas como você teve uma lesão cardíaca, então o seu coração já não está 100% por conta da doença. Então não é aquela coisa, fiquei com a doença, melhorei a doença, pronto, vou voltar a me exercitar bem, né, como eu estava antes. Não, né, os médicos pedem, por conta dessa lesão cardíaca que foi mostrada em vários casos, né, então eles deduzem que isso pode ser algo, né, que seja da doença, né, que uma grande parte das pessoas que ficam doentes tenha isso. Então, essas lesões cardíacas. E daí ele pede para que 2 semanas após, né, a doença, quando você for retornar, você retorne de uma forma bem leve, bem gradual, né? No caso, ele fala para os atletas que viram, que estiveram doentes,
ou para outros que podem ter adquirido o vírus e não tiveram nenhum tipo de sintoma do vírus e nem fizeram teste, ou seja, acham que não estão doentes porque não tiveram quase sintomas e nem fizeram teste. Então, no caso, ele fala para todo mundo, né? Ou seja, você pode ter adquirido o vírus, não ter tido nada grave, né? nem sentido muitos sintomas, e aí você achou que não está doente, então você vai continuar se exercitando forte. Então ele fala, né, para que tenhamos cuidado nesse retorno, né, e tenhamos cuidado principalmente, aí eu já falo, em todo esse período, porque realmente muitos de nós não sabemos se ficamos doentes, ou alguns claro, ficaram doentes, ou ainda outros de nós vamos ficar, né? Então que a gente saiba que a nossa máquina cardíaca, ela é um dos pontos que o vírus também atinge, segundo, né, esse periódico dos cardiologistas. Então, fica aí o meu cuidado para todos, né, que vão retornar às atividades. Eu vou retornar hoje, né, digo para vocês, vou fazer 30 minutinhos de pedal, aqui em casa mesmo, fazer um pedal indoor aqui dentro de casa, né, de leve, só fazendo pequenas alternâncias, para começar a ativar de leve a minha máquina aqui, ativar a minha musculatura. E aí aos poucos eu vou colocando exercícios também mais musculares, né? Exercícios mais de fato com movimentações específicas para cada músculo, mas tudo muito leve, né? Eu estou parado há bastante tempo, né? E vindo de uma cirurgia. Mas mesmo se não tivesse, a gente tem que respeitar esse retorno, porque todo retorno, dentro de qualquer protocolo de treinamento, deve ser respeitado essas progressões de carga, vindo lá, né, um pouco mais para cargas mais baixas e aos poucos você subindo, porque de certa forma a maioria de nós ficou parado, né, e reduziu muito o nosso condicionamento nesse período. Então, nesse período, por favor, né, se forem retornar aos treinos, não queiram abraçar tudo de uma vez, né, mas respeitem esse processo de treinamento gradual, progressivo. Qualquer coisa, estou às ordens, tamo junto. E vamos que vamos. No decorrer dos outros dias eu vou mostrando minha progressão aqui pós-cirurgia. Valeu, galera!